Sejam muito bem-vindos a mais uma live semanal, hoje com o tema Tornar visível o invisível, que é uma expressão do pintor Kandinsky, né, dizendo que a obra de arte, a função da obra de arte é tornar visível o invisível. Mas antes de entrar no tema, eu gostaria de dar dois avisos aqui para vocês. O primeiro é que este vídeo está sendo gravado, eu não vou transmiti-lo online, como costumo fazer, e durante os próximos 2 meses, mais ou menos, até final de outubro, eu estou com um trabalho que vai me exigir muito tempo e, inclusive, às terças à noite. Então eu não vou estar com vocês aqui online, mas eu vou continuar com vocês, eu vou gravar as lives semanalmente e publicar aqui sempre às terças-feiras. Então não vamos parar essas lives, só elas vão ser gravadas e não online, como eu prefiro fazer. Mas estamos com essa exceção agora, esses 2 meses. E se vocês... Portanto, eu não posso acompanhar o que vocês estão perguntando no chat, as respostas, não é? Não vai ter essa possibilidade, mas vocês podem fazer comentários e levantar questões, até sugerir temas dentro do que a gente está tratando, evidentemente, para eu tratar nas próximas lives, que eu vou estar acompanhando sempre os comentários, então nós não vamos perder o contato completamente. Vamos perder sim esse tete-a-tete virtual, tá certo? E a segunda coisa que eu queria dizer para vocês é que a plataforma Convívio, onde eu desenvolvo os temas, muitos temas, né, que a gente trata aqui brevemente, eu dou 2 aulas por semana lá, uma sobre arte e cosmovisão cristã, e uma mais ligada a esses temas que nós abordamos aqui, que eu chamo de a tradição cristã. Então são 2 turmas. Como vocês veem, a peste ainda não me abandonou completamente, voltou. Então desculpem um certo pigarro aqui. Então nós vamos, eu estou preparando não uma reabertura porque está aberto. Eu sempre digo aqui e vou continuar convidando vocês a assinarem a plataforma Convívio. É baratinho, R$50 por mês. E a ideia é que lá a gente possa ter mesmo uma meditação semanal também, como essas que a gente faz aqui, só que mais larga, né? São 2 horas, e com a vantagem de ser transmitido pelo Zoom. Então nós ficamos com os alunos online, eu vejo vocês, vejo os alunos aqui, e portanto tem um caráter mais interativo, né? Muitas vezes algum aluno assinante levanta uma questão, por exemplo, e a gente passa a tratar naquela aula daquela questão. Então não tem um programa rígido, não é? Tem sim módulos que a gente vai criando, né, tratando deste ou daquele aspecto da vida espiritual. Então nós já, por exemplo, tem um módulo sobre oração já grande, um sobre a consciência de si, a partir do livro do Louis Lavelle, um outro, agora que nós estamos acabando, sobre os símbolos, o comentário ao símbolo dos apóstolos feito por São Tomás. Então é um comentário do comentário e assim por diante. Mas, agora, a partir do início de novembro, nós vamos começar um novo módulo com o tema Ser Cristão Hoje, né, estudando um pouco a crise do século XX, porque a igreja sempre tem crises periodicamente, né? Então, a crise do século XX, né? E também como que está ligada a essa crise, né? Como é que as novas descobertas da ciência, da astrofísica, da biologia,
podem ser incorporadas numa visão cristã, porque muitas vezes as pessoas se desequilibram, perdem um pouco o eixo da fé, vamos dizer assim, em função das descobertas da astrofísica, por exemplo, do tamanho do universo, né, que rompeu lá no início da modernidade, né, com a cosmovisão medieval, mas que não precisava ter rompido, poderia ter sido articulado, mas não foi. Então a ideia é que a partir de início de novembro a gente comece de uma certa forma, a plataforma está fazendo 2 anos agora, a gente comece praticamente do zero, tratando de temas básicos, que em suma é assim, como ser cristão hoje e o que estudar, né? Como nós temos 2000 anos de tradição aí, né? Então como é que alguém que nunca estudou mais profundamente a teologia, a história do cristianismo e a vida espiritual, enfim, pode ir passo a passo tomando pé, né, na vida espiritual, o que eu considero de extrema importância. Os nossos cristãos, e especialmente os nossos católicos, estudam muito pouco. E nós temos falado aqui, né? Fizemos todas essas lives sobre a inteligência, fiz o curso também fala da inteligência, insistindo que ser inteligente, cultivar a inteligência e a cada dia, a cada mês, ter uma visão mais clara da nossa própria vida e do mundo em que a gente vive, não é tarefa exclusiva de intelectuais, é tarefa de qualquer ser humano que pretenda, desculpem, que pretenda crescer, que pretenda ter uma vida plena, vamos dizer assim, né? Usando de todas as suas faculdades, desde os sentidos, memória, imaginação, suas paixões, né? E também a inteligência e a vontade, tá bom? Então vocês podem se inscrever já agora, tem mais de 160 aulas lá, que podem ser vistas aos poucos, tá? Está dividido em módulos e não há uma sequência necessária. Você pode entrar e já começar a assistir as aulas online, né? Mas no início de novembro nós vamos fazer um upgrade, vamos dizer assim, uma nova fase da plataforma, né? Então era isso, os 2 avisos. Levei um bom tempo aqui, estou vendo que já passou 8 minutos aqui da nossa conversa, mas era importante dizer isso para vocês. E aos poucos eu vou lembrar também, mas hoje eu falei de uma forma mais ampla, né? Então, entrando agora no nosso tema, a arte, mas não só a arte, a expressão humana, né? O Kandinsky usa essa fala, essa frase, né? Que a arte ela torna visível o invisível, mas toda a expressão humana faz isto, né? A arte faz isso de uma forma mais alta, vamos dizer assim, com mais qualidade, né? E nós vamos falar daqui a pouquinho sobre essa especificidade das obras de arte. Mas eu queria começar dizendo que a arte de falar é uma arte também, né? Comunicar-se, expressar-se através das palavras também é uma arte que nós dominamos mais ou menos bem, né? Dependendo da nossa dedicação, vamos dizer, a essa dimensão da vida humana que é a comunicação. Não só a comunicação no sentido específico, né, da arte da comunicação, publicidade, as diversas obras as diversas artes em geral, né? Cinema, televisão, teatro, literatura, pintura, escultura e etc. Mas a própria fala
Quer dizer, a oratória também é uma arte, né, a qual, inclusive, eu me dedico, né, tenho feito cursos sobre isso. O bem falar é uma arte. E, numa medida ou noutra, nós todos a exercemos, quer queiramos, quer não. É um pouco como aquela história do burguês fidalgo, né, do Molière, que é um burguês que resolve ser culto, né? Ou seja, ascender ao nível da nobreza, né? E não se tornar apenas, ele é muito rico, né? Ele é o que hoje a gente chamaria de um grande empresário, né? Um grande capitalista, mas na época, isso é século XVII, né? Ele não, a nobreza que tinha cultura, cultivava as artes, né? E a burguesia não. E ele resolve adquirir cultura. Então ele contrata vários professores e contrata um professor de literatura, de poesia também, que explica para ele a diferença entre prosa e poesia. E aí quando ele entende essa diferença, entende o que é prosa, ele diz, mas então quer dizer que eu falei em prosa a minha vida inteira e não sabia? E se maravilha com isso, olha, eu sou um prosador. Então ele já ascende de nível só sabendo que a fala cotidiana é prosa. É isto. Assim nós falamos em prosa, mas muitas vezes não cuidamos da nossa prosa, né? Mas seja prosa, poesia, arte, expressão humana qualquer, elas, em muitos casos, ela torna visível o invisível também. Não é? Muitas vezes eu traduzo, por exemplo, se eu quero expressar um sentimento para alguém, sentimento de amizade, por exemplo, eu dizer para algum amigo, há muitos anos eu sinto um carinho especial por você. Ora, esse carinho especial não é visível, tá certo? Então, quando eu digo eu te amo, quando eu digo eu gosto muito de você, né, o gostar, o amar, não são realidades visíveis com os olhos da cara, sensíveis. E através das palavras, que são uma realidade agora audível, não é? Mas é sensível, eu transmito, eu torno visível uma realidade que é invisível, uma emoção, um sentimento, um desejo. Vejam, uma expressão muito simples como eu estou morrendo de vontade de comer uma torta de limão. Onde está esse desejo? Que não é nem vontade, é desejo, né? Eu já estou usando vontade como uma figura de linguagem, porque isso não é vontade, é desejo. Então, eu desejo muito comer uma torta de limão. Eu estou expressando uma realidade que é invisível, você não vê o meu desejo. Você pode vê-lo assim quando, por exemplo, eu vejo a torta e expresso, né, no meu rosto, sem consciência, o desejo, e você percebe, ele está com desejo. Você está vendo no meu corpo, que é visível, uma coisa que é invisível, que é o desejo. Entendeu? Então, a expressão humana, em geral, muitas vezes ao longo do dia, nós expressamos realidades invisíveis. Nós tornamos visíveis para os outros realidades invisíveis. Então, e o que distingue as obras de arte? As obras de arte se distinguem porque os artistas têm um talento especial, alguém é um bom pintor, né, e tem uma técnica desenvolvida ao longo dos anos, né, que os torna, vamos dizer, especialistas em expressar, né?
E, portanto, eles nos mostram realidades invisíveis, às vezes muito sutis. Não é? Detalham, por exemplo, se você pega um grande escritor que descreve, um Proust, por exemplo, que descrevia estados de alma, né, com uma precisão, com um detalhamento que você começava a compreender muito melhor esses estados que você mesmo vive. Quer dizer, o Proust, ou qualquer escritor bom, ele nos revela, através da palavra, realidades que nós captamos de uma forma muito obscura. Às vezes nem captamos, elas estão vivendo em nós e nós não as captamos. E aí vem um poeta e diz um verso, né, em que aquela realidade se ilumina. E eu vejo, eu sempre senti isto, mas eu não sabia como expressá-lo. E, portanto, eu sentia, mas eu não sabia bem que eu sentia. Né? Então aqui entra um outro aspecto que é para o nosso desenvolvimento pessoal também, especialmente com a fala. Né? Quando eu consigo dizer uma realidade anímica, né? Uma realidade que existe na minha alma, mas que é um pouco obscura para mim, e eu consigo expressá-la, eu a entendo melhor. Então tem um processo aí que a gente poderia dizer dialético, né? Entre a expressão e a compreensão. Né? A gente, tem coisas que a gente sabe, mas a gente sabe obscuramente. Né? E aí vem um poeta, ou vem um escritor, ou vem um dramaturgo, não é? E nos conta uma história muito bem articulada, né? Que nos revela realidades que nós temos em nós mesmos, mas que estavam como que obscuras, mudas, né? E quando ele nos dá aquela expressão, ele nos dá as palavras também para que nós expressemos aquilo que vive em nós e que até então não tinha nome ou não tinha uma expressão verbal. Né? A leitura dos poetas, um Camões, por exemplo, é um escritor maravilhoso nesse sentido, que revela coisas para nós, não é? Que a gente sabe que são assim e, entretanto, não sabe muito bem. Nunca te aconteceu isso, quer dizer, a gente ouve um poeta dizer um verso, né? Ou ouve uma canção, ou vê um filme, e de repente se revela alguma coisa que se diz, eu sempre sabia disto, eu sempre soube disto, mas eu não, de uma certa forma eu não sabia que sabia. E agora quando eu vejo, eu digo, mas é claro que isto é assim, é claro que essa realidade existe. Né? Então, isto é a função, né, da arte de tornar visível o invisível. Ela também nos abre possibilidades, né, de biografias, por exemplo, nas narrativas. Né, eu vejo histórias de personagens que não foram contadas por aqueles autores, eu não teria acesso a elas, porque eu não imaginaria isso, eu não sou capaz de imaginar por mim, só pelas minhas forças, eu não sou capaz de imaginar muitas histórias. Né? E à medida que eu vou lendo histórias, aí sim, cada vez, aí eu vou conseguindo até imaginar outras histórias a partir daquelas. Então essa é uma das funções que o pessoal aí que fala muito sobre literatura, formação do imaginário, aponta com muita razão. À medida que nós vamos absorvendo as obras de arte, as narrativas,
as imagens plásticas, as imagens sonoras na música, nós vamos enriquecendo não só a nossa imaginação, ou seja, nós imaginamos possibilidades de vida, temas que antes estavam inacessíveis para nós, mas também nós vemos possibilidades de realização concreta da nossa própria vida, neste ou naquele sentido. Eu vejo uma história, ouço uma história, ou vejo uma história no cinema que me revela possibilidades de ação que eu posso realizar, seja com a pessoa que eu amo, com um amigo, ou então talentos que eu posso desenvolver, possibilidades, né? Você vê um filme, por exemplo, o Amadeus, e fica fascinado pela música e resolve estudar música porque a vida do Mozart, ficcionalizada, né? Uma história bastante livre, parece, né? Baseada na história do Mozart, mas poeticamente livre, e aquilo me fascina, né? Ou eu descubro também realidades tenebrosas, crimes e os efeitos, por exemplo, se você vê um Macbeth, os efeitos que uma ambição que vai se tornando cada vez mais criminosa, né, vai gerando na vida humana. Então nós vamos conhecendo melhor não só as possibilidades da vida humana, mas os valores positivos e os valores negativos, né? O bem e o mal, mas não de uma forma filosófica, teórica, mas de uma forma imaginativa, relacionada à vida prática, à vida concreta. Né? Então, isso vai aumentando, é como se, através da obra de arte, o artista nos transmitisse, expressando a sua experiência de vida, tanto a sua experiência concreta, quanto a sua experiência imaginativa, porque ele também leu muitos artistas, leu muitos poetas, escritores, e ao mesmo tempo ele tem um talento especial para se expressar através das palavras, um outro através das imagens e assim por diante. Você está entendendo? Então, esse tornar visível o invisível não é só vamos dizer, a criação de uma obra que tem um valor estético. Não. É um serviço que o artista faz à humanidade, aos homens, é um serviço de amor mesmo, uma generosidade, por mais que ele seja, vamos dizer, tenha complicações na sua vida, individuais, né? E sofra. Aliás, os artistas comumente sofrem, né, reveses e às vezes mesmo tensões internas, né? Paixões que ele não consegue articular, etc. E traduz tudo isso na obra de arte. Né? E servindo, portanto, aos seus irmãos, à humanidade, a nós, né? Através desse sacrifício de uma vida dedicada à obra artística, ao fazer artístico, que qualquer um que já tentou trabalhar com uma determinada arte sabe o quão custoso é você adquirir não só a técnica necessária daquela arte, mas a cultura também, né, necessária para que você exerça de forma digna e valorosa a sua profissão. Profissão no sentido mesmo de professar, né? Não de missão, de vocação.
Quantos artistas, os nossos poetas, por exemplo, muitos deles, o Drummond era um cara que era funcionário público, né? E Adélia Prado é uma dona de casa, foi professora há muitos anos. Cecília Meirelles era professora também, quer dizer, artistas que têm outras profissões, mas num outro sentido, numa profissão que também é valorosa para a sociedade, mas não é propriamente a profissão artística, né? De aquele que dedica uma parte do seu tempo, muitas vezes sem ganhar nada, né? Vivendo, por exemplo, se você pega a história do Van Gogh, o Van Gogh vendeu um quadro na vida inteira dele para o irmão, que era Marchand, né? Que era vendedor de obras de arte. Hoje em dia, uma obra do Van Gogh já daria dinheiro para viver tranquilamente, folgadamente a vida inteira. E ele morreu assim na miséria. E não é o único exemplo, né? Vocês sabem disso. Então, os artistas se sacrificam mesmo porque eles têm essa missão, né? É uma vocação, é um chamado. E eles nos deixaram obras preciosas, que custaram o seu próprio sangue, a sua vida. Nós temos que amá-los, respeitá-los, né? E aproveitar desse legado que eles nos deixaram. Não adianta a gente só... Aí não é bem nem amá-lo, é uma coisa de idolatrar, ou então de usá-los, né? Para aparecer, sair bem na foto, como se diz, né? Vaidosamente, para citar, né? Essa coisa que você lê o livro para citar passagens do livro, para se mostrar, não é nada disso, né? Quer dizer, isto é desprezar a obra de arte. A obra de arte é um alimento espiritual e deve ser vista assim. E ainda com esta outra vantagem, que também faz parte desse comércio, até a gente pode dizer, se pensar não em termos econômicos, né? Dessa comunhão que a gente vai estabelecendo com os artistas e através das suas obras, porque o próprio artista é uma realidade invisível que se torna visível através da obra. Eu vou conhecendo a pessoa do artista, que é invisível. A maioria dos casos já morreu, mas eu entro em contato com ela e recebo dela, da sua experiência, da sua visão de mundo, através da obra de arte. Então, elas nos põem em contato com essas grandes personalidades, pessoas que dedicaram sua vida não só à arte, mas à sabedoria, pessoas que têm uma visão de mundo, um Dante Alighieri, por exemplo, né? Um Dostoiévski. Dostoiévski sofreu muito. O Dante também, né? Exilado, etc. Mas Dostoiévski, então, era um homem torturado, ele tinha um problema do vício do jogo também, né? Até que ele, das relações amorosas, até que ele encontrou a mulher da vida dele, né? Que foi um grande apoio para ele. E a obra dele é um testemunho vamos dizer, das alturas e dos abismos numa alma humana, né? E ele nos deixa esse legado. Então, não é para ler Dostoiévski para você citá-lo, para você se tornar, vamos dizer, você subir, ascender socialmente, mas para você ascender espiritualmente, para que você se conheça melhor, mais profundamente, conheça os outros homens também melhor, né? Então, além desse conhecimento da alma humana, da vida humana em geral, do cosmos, além disso, ainda a gente recebe a possibilidade de ir melhorando, crescendo na nossa expressão. Nós vamos aos poucos nos expressando melhor, porque nós absorvemos essas imagens, essas estruturas verbais que os artistas, os escritores, os poetas nos deixaram, né? Então é assim que não só nós já
tornamos visível o invisível várias vezes ao dia. Várias vezes ao dia, quando você diz, estou com fome, você está tornando visível o invisível. Mas nós podemos desenvolver, tornar mais luminosa a nossa fala, tendo absorvido essas estruturas verbais, esses modos de dizer que os grandes artistas nos deixaram. Então por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus e até a semana que vem.